Estamos conversando com a coach educacional, a Gláucia Amaral. E aí, Gláucia, deixei uma pergunta, né? Quando é que os pais devem se preocupar em trazer uma certa especialização para que os filhos tenham, né, naturalmente, esta possibilidade de se focar mais no estudo, na escola e etc.? Bom, o nosso método, ele, a partir de 6 anos de idade, ele já tem uma eficácia enorme. Então, a criança já começa com essa faixa etária, já tendo rotina, já tendo toda a responsabilidade de estudo, já tendo um planejamento de estudo. Então, ela começa nessa faixa etária e aí é para a vida já tá toda. No primeiro Isso ano, é como, já está no primeiro ano. Isso é como dentro de casa, que eu acho que os pais devem ajudar muito, né? A criança levantou, vai ao banheiro, Isso. lava a boca, né? Faz as suas necessidades, Sim. escova os dentes, senta à mesa, toma o café, tudo dentro de um certo padrão de organização. Sim, né? exatamente. A criança que faz isso mais novinha, né, nessa base de 5, 6 anos de idade, então ela está se preparando para uma escola, para se organizar na escola também. Exatamente. Cria o hábito. Cria o hábito. O método é exatamente isso, criar o hábito e rotina para aquele estudante. Tem perguntas aqui. A Flávia. Oi, Flávia, obrigada pela audiência. Ela é do bairro Luxemburgo. Ela disse que o filho dela tem 10 anos e no ano passado ele custou a ser aprovado. Ela pergunta, estou gostando da entrevista e acho que o meu filho se enquadra nesse método. Na verdade, todas as crianças se enquadram? Todas Ou é as só crianças. quem foi ruim no ano passado? Não, todas as crianças se enquadram. Porque além desse método de estudo eficaz, nós temos também outras atividades que podem ser feitas também. Então, nós temos o trabalho de caligrafia, a gente ensina caligrafia, eu ensino também o trabalho de redação, como a criança possa fazer os métodos que ele vai fazer uma redação perfeita. A redação é muito importante. É muito importante. Aliás, eu quero até abrir um parênteses aqui, Oaci, porque os pais andam muito preocupados aí com o inglês do filho, com o espanhol, mas as crianças não estão sabendo nem escrever o português, não é isso, Gláucia? Exatamente. Então, às vezes, chega para fazer uma redação, não consegue. Como a gente fala assim, que vai concatenar as ideias. O que está pensando com aquilo que vai escrever. Exatamente. Falta esse tipo de interpretação de texto, de redação? Muito, muito. Inclusive, é outro curso que está dentro do coach educacional também, que é os 10 passos da interpretação de texto. Então, são vários blocos que eu tenho e várias situações que eu vou estar ajudando o estudante. Eu achei que pai e mãe tem que ser um pouco de psicólogo, né? Sim. Para analisar o filho que ela está criando, o pai que está criando, porque a criança, ainda muito pequena, ela te dá mais ou menos uma ideia da vocação que ela tem. Sim. E saber aproveitar essa vocação e direcionar para isso, não é isso? Exatamente. Isso é importantíssimo. E aí a criança, fazendo esse método todo, tendo essa rotina eficaz e sabendo o que ela quer, a forma que ela vai enxergar o estudo é muito mais dinâmico, fica fácil, fica prazeroso. A ideia é essa, é ser um estudo prazeroso. É como uma criança que não gosta muito de ler, né? Mas quer ser artista de televisão. E você dentro de casa começa a treiná-la para fazer um teatrinho dentro de casa, mas para fazer o teatrinho ela tem que ler e tem que decorar o texto, não é verdade? Então ela começa a ter vontade de ler porque ela começa a decorar o texto que a mãe preparou. Na brincadeira do teatrinho dentro de casa. Exato. Mas é aí que ela vai começando a ter vontade e prazer em ler, em estudar. E você lendo, não precisa ler um livro numa semana, você lendo uma página por dia, você vai criando o hábito. Aliás, sobre tempo, a Eva, ela é do bairro Tupi, obrigada pela sua audiência. Ela tem 2 filhos e ela pergunta, qual é o tempo ideal que os meus filhos devem estudar? Tem que colocar um tempo certo, 1 hora por dia, 2 horas? Qual que é esse tempo? Sim, através desse cronograma do aluno, da grade curricular dele, a gente faz um cálculo do tempo que ele precisa de estudar.
Então, vai depender de cada matéria, aquela grade que ele vai ter. Por exemplo, matemática, eu tenho 4 aulas por semana. Então, ali ele vai precisar de um tempo maior de estudo. Normalmente, esse tempo diário é em torno de 1h30, 2 horas. Mas vai depender da matéria e desse cronograma que será feito. Ô, Glaucia, no nosso tempo de menino, tinha outras coisas, né? Depois Sim. que você fizer o dever, você pode brincar. Sim. E aí, a pessoa, o aluno, né, se dedicava muito na hora do dever, né, de estudar, né, e dar conta do dever que foi passado para ele, porque ele estava com a intenção também de brincar. Sim. Então, às vezes, as pessoas davam conta, as crianças daquela época davam conta de tudo, porque tinha uma outra coisa que oferecia à criança, que era a possibilidade de brincar hoje, ir lá na rua, jogar bola, essas coisazinhas, né? E hoje é tudo muito fácil, a informação chega muito rápido. É verdade. Então, isso, a criança fica muito tempo, até nós mesmos, se não nos policiarmos, nós ficamos muito tempo no celular. E tem tantos vídeos legais, né? Então, usar a informática, usar o celular para a criança estudar, porque talvez se você passar um texto para ela, né, via WhatsApp, etc e tal, e para ela resolver, porque ela está tão fissurada no telefone que ela vai pegar aquele problema para resolver, porque está no celular. Talvez se tivesse no caderno, não tinha a mesma vontade. Aí que eu tô lembrando dele. Ele ontem falou assim, ele me ligou, eu não atendi. Aí ele falou, vou mandar no WhatsApp que ela vai chegar aí. Falou com um amigo dele. Aí ele mandou, eu tava no WhatsApp, ele mandou, eu falei, já estou indo. Cheguei. Quando eu cheguei lá, eles arrumaram uma risaiada. Porque a criança também é assim, ela tá tão no celular que às vezes o telefone toca, ela não vê. Exatamente. E hoje as escolas também estão preparando para isso também. Tudo muito dinâmico, tudo automatizado. Sabendo usar de forma adequada, é benéfico, né? Ou seja, nós estamos passando por uma reforma, né, no sistema educacional, no sistema de aprender, muito grande, né? Muito é verdade, grande, né? muito grande. Né? Então, quer dizer, as escolas hoje, né, têm essa... Eu tenho a impressão que todas as escolas já estão se adequando a esse novo momento que nós estamos todos atravessando, né? Com certeza. Uma transformação assim, muito rápida. Muito. Né? Muito Olha rápida. o depoimento da Maria Helena aqui, a nossa telespectadora. A Maria Helena é da Cidade Nova, um grande abraço para ela. E ela fala o seguinte, que ela fica em tempo de infartar ao ensinar dever para o filho. Ela não ainda conhece um método eficaz, porque ela fala que é muito penoso para ela como mãe. Você tem muitas reclamações como a da Maria Helena? É difícil às vezes? Muito, Patrícia. Eu, aliás, comecei com esse trabalho com uma dificuldade de mãe com meu filho. Então, eu procurei algo que eu conseguisse ajudá-lo. E aí, o método funcionou tão bem que a minha intenção era passar isso para outras mães, outros pais, porque é sofrido, né? A Maria Helena, o depoimento dela aqui é muito sofrido. É sofrido. Principalmente aquela que não se preparou muito, né? Mães que não tiveram oportunidade de estudar e etc. Quando encontra o filho, até mais ou menos o segundo, terceiro ano, ela dá conta, depois não dá conta mais não. E aí os filhos ainda acham, seu tempo era diferente. E hoje também tudo é no Google, né, gente? Você tem uma dúvida, então você vai falar para a criança vai lá consultar o Google, vai ver se realmente aquilo que o pai está falando, a mãe está falando, o tempo todo, né? Nós, profissionais da comunicação, às vezes a gente fala alguma coisa, imediatamente o telespectador já aciona o Google, ver se aquilo que nós dissemos realmente é uma verdade. O mundo ficou muito pequeno, né? E o sistema de aprender ficou completamente diferente daquilo que nós tivemos. Exatamente. Né? Justamente por isso, essa facilidade, né? Antigamente nós tínhamos que ir lá, chegar lá no armário, pegar aquele livro grande, que era o dicionário, saber, procurar no dicionário. Marca-texto. A Barça. Hoje não tem esse problema, você vai lá no Google e tal, né? É tudo fácil, né? Isso. Né? Agora, não se sabe se essa facilidade está provocando naturalmente a capacidade do aluno de memorizar, de guardar, de aprender. Isso. Não? É verdade. E essas técnicas que eu trabalho são exatamente para isso, para ter uma memória a longo prazo. O aprendizado está mais superficial, Gláucia? Olha, eu digo que não tão superficial, mas
os estudantes em si, né? Que eles Ninguém sabe nada muito aprofundado. Muito aprofundado, né? Exatamente. E aí, dessa forma, com essa técnica eficaz de estudo, ele consegue ter uma memória de longo prazo, onde é interessante, ele não precisa ficar morrendo de estudar. Ele vai estudar a técnica dentro daquilo que aprendeu naquele dia. Então, a gente trabalha com materiais, né? Todos, inclusive, né? Todos. Deixa eu pegar o material dela aqui, olha. Método Estudo Eficaz, técnicas de estudo, serviço do coach educacional. Vou mostrar aqui, porque é muito interessante, quer inclusive. Dizer, o pai e a mãe ficam com esse manual aí. A gente tem o manual e a criança, o adolescente, tem todo o material didático também. A gente não trabalha só com planilhas, não. A gente tem todo o material didático. São várias fases. Deixa eu te falar uma São coisa. 6 fases. Nesse trabalho que você faz, você vai encontrar crianças fantásticas, que estudam muito, que têm boas notas, né? Que têm interesse de estudar. Essa criança, por ela ser da mesma idade da outra, que está desinteressada, pode ser usada também, né, no estímulo da outra criança para aprender, para estar juntos e etc. Claro, com certeza. A gente faz dinâmicas... Era aquilo que nós tínhamos antigamente. Vamos estudar juntos, né? Isso, exatamente. Esse método, ele é individualizado, mas a gente tem também outras possibilidades de fazer algum trabalho em grupo. Sim. Então, a gente faz esse trabalho também em grupo. E é muito importante, sim, a motivação de outra criança, né, puxa a outra. Então, acaba puxando, né? Puxa, sim. E acaba também que quando... Lá em casa são 3. Então, eu falo assim com o irmão mais velho, ajuda aí, mamãe. Você que é o professor, né? Porque, na verdade, às vezes a gente nem lembra da matéria, né? Matemática ainda é uma disciplina que tem muito problema, assim. Os alunos reclamam da matemática. Eu acho que hoje está mais fácil do que a matemática que nós aprendemos, né? Já pensou? Raiz quadrada? Que coisa difícil. A equação era tudo difícil, né? Eu tinha maior dificuldade quando eu via assim, x é igual a y, que é igual a não sei o que, não sei o que. Aquilo para mim... Elevado ao cubo. Eu pensava assim, vou precisar disso? Exatamente. O meu filho falou isso comigo. Vou precisar disso? Mas você vive me pegando assim, principalmente, né, durante o rádio. Ele faz as perguntas dificílimas de matemática, ele manda eu somar e tal. E ele me pega no ar, porque eu sou ruim de matemática, gente. Eu não sei fazer conta direito. Mas a matemática ainda é uma reclamação constante? Ainda é uma reclamação constante. E quanto mais vão avançando nos anos, né, dos estudos, vai dificultando cada vez mais, né? Então, a matemática ainda assim, e português, né? É o grande problema ainda. O português é um negócio assim que... Eu acho que a gente tinha que ter um método de português. Porque o português é muito difícil. Né? Muito difícil. É muito difícil. E você esquece, né? Você, às vezes, acontece isso muito com a gente. Você escreve um texto maravilhoso, mas você não sabe fazer uma análise gramatical dele. Por que você usou isso, aquilo ali? Não é verdade? É verdade. Porque você já esqueceu. Você não escreve mas bem. A Bianca está falando isso aqui, ó. A Bianca é do bairro Dona Clara. Obrigada pela sua audiência, Bianca. Ela está falando que os alunos esquecem, estão com a letra feia porque não escrevem mais. Tudo hoje é digitado ou fotografado. Bianca tem razão, não tem? Totalmente. E Os pior alunos, ainda. Tiram foto. E pior ainda, que tudo, as palavrinhas agora são... Não, o que é só o que mesmo, é só o que uma mesmo. barrinha. O também e o TB. Então, como que a criança vai lembrar... Como que escreve? Se está escrevendo dessa forma o tempo todo, aí quando é para escrever uma redação, que aí precisa do português, é onde ele vai perder ali pontuação. No nosso tempo, Gláucia, ainda com seus 12, 13 anos, já tinha as cartinhas de amor, que era muito mais fácil que você escrevia, né? Exatamente, é verdade. É verdade. Olha aqui, eu quero falar de Mescar. Desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Pílulas Imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado no tratamento das hemorroidas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eu tenho falado aqui todos os dias sobre a Metropax. Eu indico a Metropax porque eu conheço a Metropax. 0800 726 0140. Faça um contato com a Metropax, faça lá o seu plano funerário. É importante você ter um plano, porque a hora que surge a morte no seio da família da gente, você tem onde ir. 0800 726 0140, fale com a Metropax. Ô Gláucia, deixa o seu telefone,
o seu endereço em rede social para que os nossos telespectadores tenham a oportunidade de anotar. Ok. Então, o meu dever de casa, o meu contato é o 99893-2350 e o meu perfil no Instagram... Repete, por favor, o telefone. 99893-2350. E o meu perfil no Instagram é coachmdc.glaucia.amaral. E aí você marca um dia, eu faço o atendimento, esqueci de falar, Patrícia, personalizado e eu vou até na casa do cliente. Ai, que maravilha! Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. Vamos estudar e ter um ano incrível de 2020, um ano letivo maravilhoso e cheio de alegria e sem preocupação de tomar recuperação e não passar de ano. Glaucia Amaral, muito obrigado pela sua presença aqui nesta manhã, aqui na TV Horizonte. Muito obrigado pela sua presença. Patrícia, amanhã tem mais. Vamos embora? Vamos embora. Gratidão e alegria. Até amanhã. Obrigada pela audiência. Até amanhã para você. Muito obrigado.